criar uma hipótese que é a seguinte: eu estou trabalhando numa instituição e eu preciso fazer a validação dos bancos de dados que foram utilizados para construir uma máquina preditiva. Por quê? Porque você trabalha numa área onde você precisa validar que aquela máquina preditiva, aquele modelo, ele realmente tem o poder discricionário, o poder de fazer previsões. E para isso, existem equipes específicas para fazer a análise de todo o processo. É exatamente isso, galera. Isso acontece muito no dia a dia. Eu trabalhei muito com isso. Então é o seguinte, os caras lá, né, nossos colegas apresentavam lá uma máquina preditiva para fazer a construção de probabilidade de inadimplência, beleza? Beleza. Aí o modelo não ia implementado diretamente, ele passava ali por uma série de comitês de avaliação, e aí para a galera dar o martelo, né, dar o carimbo ali e falar, não, pode colocar essa parada em produção, ele queria os relatórios da galera que cuidava disso aqui, para saber se realmente o modelo era bom, era acurado, se o modelo tinha embasamento, ou seja, se ele estava usando os dados corretos, e para isso tinha todo um processo, tá bom? Tanto da validação dos dados, quanto da validação da regra, quanto da validação da máquina preditiva em si, tá bom? Vamos supor que você esteja trabalhando agora na validação da base de dados, dos bancos de dados, ok? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, você é responsável por dar um parecer sobre se o banco de dados que o cara utilizou para construir a máquina preditiva é um banco de dados ok, tudo bem? E aí você vai fazer o seguinte, você vai receber dele qual é o banco de dados original, e o banco de dados original a gente está chamando de dataset 1, tudo bem? E o dataset 2 vai ser o dataset que você, validador, vai precisar reconstruir ou vai precisar buscar para refazer o processo. É cientista de dados. A validação ela parte do processo, do pressuposto que você foi independente na hora de buscar os dados. Porque na hora que você constrói uma máquina preditiva, você não pode estar utilizando um pedaço, uma amostra dos dados. E aí você precisa garantir que essa amostra ela era representativa do todo, ou você precisa garantir ali a abrangência, a consistência e a integridade, e aí você vai precisar dizer se a base de dados do cara era uma base de dados que era ok. Vamos para frente que você já vai entender melhor. Olha só, eu vou criar aqui o dataset 1 e o dataset 2 agora, acabei de criar, e vou pegar informações aqui do dataset 1. O que eu tenho no dataset 1? As informações originais, beleza? Tá aqui, ó, gender, as mesmas variáveis, tá bom? As mesmas variáveis. Que esse aqui é o original, é do cara que criou a máquina preditiva. Agora você, cientista de dados, de forma totalmente independente, foi lá e também fez uma amostra. Foi lá, fez uma amostra lá seguindo todos aqueles critérios de representatividade, você foi lá na mesma fonte, ou você foi numa fonte intermediária, mas que ela tem que ter ali o mesmo sentido de onde as informações foram buscadas para construir a base de dados, e é lógico pegar os mesmos campos, né? Se você pegar informações diferentes, como é que você vai validar o processo do cara? Não é, né? Não é mesmo? Então aqui você está lá validando cada uma das variáveis, as mesmas variáveis, só que agora você tem outras informações, tudo bem? O que você precisa garantir? Cara, eu preciso garantir que as informações, elas são ou as mesmas, né? Dependendo do caso, você vai precisar garantir que as informações sejam as mesmas, ok? Sejam as mesmas, sejam idênticas, por quê? Porque você estaria avaliando a abrangência, por exemplo, ou você estaria avaliando só um critério de amostra ali, você quer ver se os dados são parecidos. Qual a forma mais rápida de fazer isso, Eduardo? Pelo amor de Deus! Cara, eu vou te mostrar. Utiliza aqui o compare do SwitchVis. Compare, o que é compare, Eduardo? É a função, galera. Tá aqui, o compare do SwitchVis. O que ele vai fazer pra gente? Ele vai comparar os dois datasets para você e vai trazer toda a história aqui de comparação de cada uma das variáveis. E você vai conseguir tirar algumas conclusões disso. Ou que o dataset é igual, ou que o dataset é parecido, ou que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que esse cara construiu essa parada? Entendeu? E assim você vai tomar a decisão de munir ali os tomadores de decisão se realmente o modelo vai para frente ou não, a máquina preditiva vai para frente ou não, tudo bem? Então bora para frente, olha só que interessante, você vai rodar um compare e aí você vai colocar os dois bancos de dados aqui dentro, ó. Então ó, eu estou criando aqui ó, um report, tá? Composição, ó, um report composto, vou usar o SwitchVis, a função compare e vou colocar os dois datasets que eu criei aqui dentro, tá bom? E vou dar o show HTML do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima no report compare que eu acabei de criar. Tudo bem? Só isso. Vamos executar essa parada run. O que ele está fazendo agora? Pegando cada uma das variáveis e criando comparações para você
visualizar de forma intuitiva e rápida ali a composição do seu dataset. Por quê, Eduardo? Porque precisa de uma fase de avaliação, de validação, antes de colocar essa parada em produção. Tudo bem? Galera, isso é muito comum no sistema financeiro. Por quê? Porque existem normas circulares do Banco Central pedindo que os bancos tenham cuidado na hora de colocar máquinas preditivas no ar. Por quê? Porque decisões financeiras envolvem dinheiro e você pode estar perdendo dinheiro tanto das empresas, dos sócios, quanto dos próprios clientes. E você não quer isso. É ou não é, cientista de dados? Então, vamos lá, para você ter essa tranquilidade nas suas mãos, tá aqui o relatório do SuiteVis. Eu tenho aqui, ó, o DataFrame, que é o original, é a base de dados que o cara criou, a máquina preditiva, e o Compared é exatamente o dataset que você utilizou, que você foi lá, fez a busca da amostra e vai fazer a comparação. Tudo bem? Então, tá lá levemente diferente, né? Você utilizou valores diferentes, né? A gente utilizou 600 linhas para um e 400 para outro, mas isso aqui foi só uma hipótese, tá bom? Então, aqui você consegue ver as associações tanto para o DataFrame original, se você clica aqui, ele mostra aqui do lado as associações, para você verificar aqui todos os critérios aqui de correlação de Pearson e as correlações, associações categóricas, beleza? E também para o dataset Compared, beleza? As duas associações estão disponíveis aqui para você fazer a análise. Aqui, o que a gente tem agora? Olha só que massa. O azulzinho, você vê que é o original, e o laranjinha é a comparação, é a amostra de validação, digamos assim, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ó, valores um pouco diferentes, mas eu tenho aqui ó, o mesmo domínio. Opa, isso já é uma coisa importante para gente. Eu não tenho domínios distintos aqui, já é um carimbo ali de campo ok, beleza? Já é um carimbo de campo ok. Mas tem que olhar só isso, Eduardo? Não, aí eu tenho que olhar ali também a distribuição, se está muito perto, se está longe. Então, olha só, para a nossa amostra está quase perto, ó, foi quase igual, tá bom? Qual é o critério percentual ali que eu vou ter de diferença, que eu vou aceitar? Porque você também vai precisar tomar essas decisões, tá bom? Vamos lá para outro campo, raça e etnia, olha só que interessante, raça e etnia. Eu tenho lá 5 tipos de grupo, estão muito parecidas as distribuições, tanto do dataset original quanto o de comparação. Tem desvio? Tem, mas esse desvio ele é grande, ele é pequeno, tá bom? Isso tudo você vai municiar o tomador de decisão. Você tem todas essas comparações. Tá aqui, ó, uma forma um pouco maior de você visualizar. Tá aqui, você assiste aqui do lado aqui um gráfico um pouco mais bonitinho, tá bom? Beleza? Vamos aqui olhar agora variáveis numéricas. Olha que interessante aqui. Eu tenho a distribuição das variáveis numéricas. Vou clicar aqui na nota de matemática, beleza? Vou para frente, vou olhar aqui do lado aqui a nota de matemática. Olha a distribuição quase idêntica, né? Então tem alguns valores aqui, por quê? Porque o dataset ele foi retirado ali, a gente tirou uma amostra ali que era realmente bem representativa do todo, ou bem representativa da base de dados que a gente está avaliando, tá bom? Tenho aqui as associações entre as outras variáveis numéricas e com as variáveis categóricas, e você vai fazendo toda a sua análise. E isso, galera, é muito, mas muito importante. Isso acontece no dia a dia das instituições financeiras, das empresas que precisam fazer validação ali dos modelos antes das máquinas preditivas, antes delas serem implementadas, e isso aqui é um verdadeiro mão na roda. Beleza, cara? Eu espero que você tenha gostado dessa sacada. Você ainda pode customizar algumas coisas. Eu vou voltar no script aqui para você visualizar a parada que é o seguinte, ó. Eu posso colocar o nome dos datasets, tudo bem? Então eu coloco isso numa lista, ó. Eu coloco aqui numa lista, ó. Abre e fecha colchete. O dataset 1 eu vou chamar de base original e o dataset 2 a base em validação. E aí eu vou mandar rodar o relatório. O que ele vai fazer, Eduardo? Você está personalizando aqui a sua saída, né? Então eu tenho aqui, ó, aqui a base original, onde você vai poder mandar o link aqui desse documento na hora ali do tomador de decisão bater o martelo para colocar em produção ou não, e aí ele já tem todo o relatório, você não precisa ficar criando papel, hoje em dia não cria mais papel, né, galera? Fala sério. Ele pode tomar as decisões com base aqui nesse documento online aqui do celular dele, de onde ele tiver. Beleza, cara?